Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma Sem Enrolação. Seguinte, galera, saiu uma matéria falando sobre fundos imobiliários de shopping no Brasil, como anda esse mercado, se vale a pena ou não vale com a Selic alta do jeito que tá, Selic alta pra caramba. E no vídeo de hoje, o que eu decidi? Eu vou comentar essa matéria com vocês, vou falar sobre os maiores fundos imobiliários de shopping no Brasil, inclusive se eu investiria neles ou não. E no final do vídeo, eu também vou mostrar um pouquinho como funciona o mercado de fundos imobiliários aqui nos Estados Unidos. Como o vídeo não vai ser longo, no máximo ali 5 minutos, eu vou falar pouco sobre o mercado americano, depois eu gravo um vídeo inteiro sobre isso, mas quem não ficar até o final do vídeo é louco. Antes de eu começar, você já sabe, se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários. E aí, bichão, você tem algum fundo imobiliário de shopping? Me diga nos comentários o nome, é muito importante que você me diga para que eu faça mais vídeos sobre esse fundo, sem enrolação então. Estamos de olho em tudo que está acontecendo no mundo, eu não estou olhando só para o Brasil, obviamente, tem essa previsão de guerra comercial, de crise, mas você não pode ficar paralisado, porque as crises elas vão passando, depois os ativos sobem e você deixou de comprar. Eu vou até mostrar um gráfico aqui no final sobre isso. Então essa guerra comercial, toda essa previsão, até de crise na América Latina, que pode ter que escolher entre China e Estados Unidos, esquece um pouquinho isso e vamos focar aqui no negócio, nas empresas, nos ativos, nos hábitos dos brasileiros. Sai um pouquinho dessa confusão do dia a dia e vamos olhar aqui como as coisas funcionam. Aliás, isso é o que eu mais faço lá dentro da minha comunidade. Então, pelo amor de Deus, se você não está na minha comunidade ainda, 597 para ter acesso o ano inteiro, você está perdendo aí uma baita oportunidade de não se sentir sozinho. Então, falando sobre shoppings no Brasil, eu sei que eles apanharam muito durante a pandemia. Eu falei aqui, durante a pandemia meu canal já estava grande, eu falava sobre shoppings, a venda despencou, caiu mais de 30%, os shoppings sofreram muito. Então o período da pandemia foi desesperador. Tudo bem que fizemos ótimas compras também para quem investiu durante a pandemia, mas os shoppings esvaziaram. Alguns shoppings ficaram fechados durante um tempo. Vocês lembram que fechou um tempo, aí a turma toda pedindo iFood, teve loja fechando, muitos shoppings deram desconto, tinham caixa, foi um período que eles ficaram segurando. Então queda na venda muito forte durante a pandemia e mesmo passada a pandemia, alguns mercados ainda não se recuperaram totalmente. Os números do setor mostram que o Brasil não é lotado de shopping, não tem negócio sobrando, 100 mil shoppings, 10 mil shoppings, nada disso. Tem uma quantidade adequada para o Brasil. Já aqui nos Estados Unidos, durante algum tempo, algumas décadas, eles construíram muitos shoppings, alguns fecharam, só que tem um ponto importante. Os shoppings vão acabar, vão virar cemitérios a céu aberto, não sei o quê. Calma, porra. Normalmente, um shopping está numa área bem localizada. Então, se ele não serve mais para shopping, ele pode servir para alguma outra coisa. Um hotel, um residencial, um hospital, um lar de idosos, depósitos muito bons para logística. Então, cuidado com, o shopping vai acabar, não vai servir para nada. Calma. Não é bem assim. Já tem matérias falando. Nos Estados Unidos, o futuro dos shoppings é apostar em tudo, menos em lojas. Tem shopping virando uma porrada de coisa, os shoppings que fecharam. E no Brasil, o shopping é um lugar de diversão. As pessoas aproveitam, tem cinema, tem ar-condicionado, tem segurança. Então, com o problema todo da segurança no Brasil, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tá um calor do caramba no verão. Final de semana, você tem 1, 2 filhos, vai pro shopping. Ar-condicionado, cinema, praça de alimentação. Provavelmente você não será assaltado, provavelmente, porque já existe assalto em shopping no Brasil. Então, no Brasil é um hábito. O que a gente pôde concluir aqui por enquanto? Que não temos um excesso de shopping a princípio no Brasil, a gente vai ver a vacância das lojas aqui, não temos um excesso, e para o brasileiro é um programa, ir ao shopping, pôr um arzinho, uma praça de alimentação, um desconto, dar uma passeada, vai ao cinema. Cinema tá caro. Mas tudo bem, você aproveita para passear. E temos muitos fundos imobiliários de shopping, tanto que saiu a matéria, que eu falei no início do vídeo, sobre se vale a pena ou não. A lista é muito grande de fundos imobiliários de shopping, vocês vão me falar nos comentários quais que vocês querem novos vídeos. Mas o que eu decidi? Eu peguei aqui os 4 maiores fundos por valor patrimonial, então são os 4 maiores mesmo, e vou falar sobre eles um pouquinho antes da minha opinião sobre se eu investiria ou não. Eu vou começar pelo XPML11, é um
fundo super conhecido, mais de 500 mil de cotistas, e como destaque aqui, um destaque positivo, eu trouxe o seguinte: ele tem um portfólio com mais de 20 ativos e pagou mais de 10,5% nos últimos 12 meses de yield. É um yield muito grande. Ah, Charlão, 10,5% é pouco. Tem CDB de origem duvidosa aí pagando 13, 14, 15. Mas aí tira os impostos. Tira o teu medo de não receber ou demorar para receber. Aqui cai todo mês. E aí, todo mês, não necessariamente só desse fundo, de outro, eu vou comprando vários ativos e ganhando mais ainda. Vou criando aquela bola de neve positiva. Então, 10,5% é coisa pra caramba. Ainda mais se você travar agora, daqui a pouco a Selic pode cair, você vai ficar recebendo um ótimo rendimento. Então, como destaque, eu trouxe um fundo muito grande, com muita liquidez. De novo, produção coloca na tela um portfólio com mais 20 ativos e 10,5% nos últimos 12 meses. Uma inadimplência baixa, uma vacância baixa também, abaixo dos 5%, esse é um ponto positivo. E aqui tá a beleza da coisa. Conforme eu disse, um fundo que nem esse com mais de 20 ativos dá uma certa tranquilidade. Não é uma garantia que não vai ter nenhum problema, mas se um shopping tiver um probleminha, ele não vai afetar tanto assim o fundo. A gente viu lá em logística, eu tenho até vídeo para sair sobre isso, que tinha um fundo que eu tenho, inclusive, com poucos galpões, deu probleminha em um galpão, o fundo afundou. Logo no maior é foda, né? Quando a coisa tem que dar problema, ela dá. Então, ter um fundo com muitos shoppings dá uma certa tranquilidade pra gente que se der um problema em um ou dois, não vai contaminar todo o fundo. Eu gosto muito disso. Mais de 90% em imóveis, 75% no Sudeste, em várias administradoras de shoppings diferentes. Isso também é importante para a diversificação. Em termos de dividendos, vem conseguindo pagar aí um dividendo linear ao longo dos últimos meses, o que também é importante para mim. Tem comprado fatias de shoppings, o que também é importante, porque, se a administração é uma do fundo, tem lá os custos e tal. Para a sinergia, teoricamente, se os caras não avacalharem com a gente, quanto mais operações, melhor, porque vai diluir o custo do próprio fundo. Isso teoricamente, né? A gente tem que ver na prática, pode ser outra, quantas coisas o fundo administra, quantas pessoas, as administradoras. Às vezes, você pegar fundos, shoppings com custo menor, isso vai depender da gestão do fundo. É importante que a gestão seja boa, mas que esteja aí comprando novos ativos, eventualmente vendendo com lucro muito bom, já que a gestão é ativa. Eu espero isso de um bom fundo imobiliário. Nos últimos 12 meses, conforme eu disse, pagou 10,5% e no último mês 0,88%. Porra, gente, quase 0,90% no último mês. No ano, subiu 9% no final. Vou mostrar o resumo de todos os fundos. Depois, nós temos o VISC11, o segundo fundo que eu vou falar hoje. É um fundo que está na minha carteira desde que eu comecei a carteira do canal. Portfólio de mais de 30 ativos, eu trouxe aqui como positivo. O preço sobre valor patrimonial está muito baixo, 0,81%, e pagou 10% nos últimos 12 meses. Vários pontos positivos. E esse fundo está muito mais barato, preço sobre valor patrimonial, do que o XP-ML11. Eu tenho visto há bastante tempo, também tem muita liquidez, tá? As vendas aumentaram nos últimos meses, a taxa de ocupação também melhorou quando a gente olha ano a ano. Então, a taxa de ocupação em fevereiro de 2025, desse ano, está em 94,5%. Ano passado, no mesmo período, estava em 93,6%. Então, a taxa de ocupação melhorou bastante. Durante a pandemia, essa taxa piorou e a inadimplência aumentou. Agora, isso está conseguindo ficar aí na faixa de 94, 95, 96, 92, dependendo do fundo. Mas como são muitos shoppings, tá uma taxa interessante. Shoppings distribuídos pelo Brasil, que também é um ponto super positivo. Olha a quantidade de shopping. Deve ser uma loucura cuidar de tudo isso. E o outro fundo tinha mais 70% no Sudeste. Aqui a gente também tem bastante coisa no Sudeste, Rio, São Paulo, mas tem outras regiões do Brasil com várias administradoras diferentes, a mesma coisa do último fundo. Também tem uma linearidade aqui na distribuição de dividendos, dá pra gente se preparar, né? Todo mês eu vou receber mais ou menos tanto, eu gosto dessa previsibilidade. No último ano pagou 10% de dividendo e no último mês praticamente 0,80%, um pouquinho menos do que o outro. Esse ano já subiu 7% o VISC11. O terceiro fundo é o HGBF
GBS 11, também tem há bastante tempo, está na carteira do canal e como destaque aqui eu trouxe um portfólio com mais de 15 ativos e também um yield acima de 10%. Ele não está tão barato quanto o VISC, mas ainda está abaixo do seu preço justo. A vacância está em queda, assim como o VISC, a vacância do HGBS 11 também está em queda, mesmo com inflação e juro elevado. Então quando a gente olha para a inflação, que está pesando muito no bolso dos brasileiros, 58% dos brasileiros estão comprando menos alimentos, eu dá uma olhada para o mercado de shopping, inflação alta, juro elevado, recorde de recuperações judiciais, tudo pegando fogo e a vacância dos shoppings caindo. Significa que tem mais lojas. Ah, eles estão negociando, estão... Bicho, tá ali. É melhor ter a loja do que não ter, senão vira um custo o lugar. Então o que eu tô mostrando para vocês é que praticamente todos os fundos têm uma ocupação muito boa, porque senão vira custo. É igual... O que aconteceu com os fundos imobiliários de lajes comerciais? Ficaram vazios, vira custo. Aí não dá lucro. Aqui não. Aqui, mesmo com todo o problema do Brasil, eles estão conseguindo se virar ali. O brasileiro é foda, né? São diversas operações de shoppings. Em cada shopping ele vai ter um percentual, vários estados, sendo que 86% em São Paulo. Então ele é majoritariamente um fundo com imóveis em São Paulo, mas são 10 operadores diferentes. Então são vários operadores, mesmo tendo uma operação muito concentrada em São Paulo, majoritariamente de imóveis ali, mas tem alguma coisa em FIIs. O fundo lucrou 18,51 milhões e as vendas saltaram 12%. Essa foi a última notícia que nós tivemos. No último ano pagou 10,22 e no último mês 0,83, sendo que o fundo também subiu esse ano. O último fundo dos 4 que eu vou falar antes de falar do mercado americano é o HSML11. Ele também está na carteira do canal, tá muito barato, 0,74 preço sobre valor patrimonial, pagou um ótimo yield, 11,28, mas eu tive que trazer um destaque negativo aqui, eu coloquei o portfólio de 7 ativos como ponto negativo. Por quê? Ah, isso é ruim e tal. Cara, não é que seja ruim, mas se eu tenho fundo com 30, fundo com 20, fundo com 15 ativos, o fundo com 7 não é nenhuma recomendação, mas se eu fosse começar uma carteira, ele não seria meu primeiro ou único, porque 7 ativos, se 2 tiverem problema, já cagou o fundo. 30 ativos, 2 têm problema, já é um negócio muito mais tranquilo. Então, ele tá na minha carteira porque eu tenho vários outros fundos. Se eu tivesse só 5 fundos, eu não teria ele. Com 10 fundos, aí eu teria ele. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Que isso é importante pra cacete. Sai do TikTok aí, porra! Você gosta de ver meus vídeos zapeando, porra? Presta atenção aqui, são só 5 minutos. Então, ter poucas operações é um problema. Eu tô pagando agora. Eu apontei aqui porque o bolso e o coração são parecidos. O bolso é o órgão mais sensível do corpo humano, né? Então, a pancada que eu tomei no fundo lá de logística dói. O bolso é o órgão mais sensível do corpo. Então, ter poucos ativos, eu posso investir, mas desde que eu tenha uma quantidade maior de fundos. Um outro ponto aqui de destaque que ele traz de diferente é que ele é o único FII de shopping, de todos esses aqui, que ele tem posição majoritária em todos os ativos. Ele é praticamente aqui, ele manda em todos esses shoppings que ele tem, tudo bem, é um diferencial. Outro ponto positivo dele, para não falar só mal, aliás, eu não estou falando mal dele, é que ele tem uma ocupação de 95,8, maior do que aquele outro que eu mostrei para vocês. E a ocupação média, ela é muito puxada aqui para baixo por um shopping que tem ocupação de 92,1. Então, quase todos os shoppings têm acima de 95. Na verdade, todos os shoppings têm acima de 95. Menos um deles que tem 92 e aí puxa muito para baixo. Em relação à composição da receita, poucas vezes eu falo para vocês, mas os fundos ganham muito dinheiro com estacionamento. Ó, 18% da receita vem do estacionamento. Estacionamento é um negócio que pesa. Não sei na tua cidade como tá, mas antes de vir para os Estados Unidos, eu tava com casa em Alphaville. Alphaville, você entrou no estacionamento, é 20, 30, 40, 50 conto. Ah, Charlão, mas não tem uns 20 minutos de tolerância? Alphaville, acho que são 20 segundos. Teve uma vez que eu tava entrando no shopping, desisti da IREL, o cara veio e me cobrou. Falou, ó, você desistiu porque quis. Paga aqui o estacionamento. Então lá em Alphaville são 20 segundos. E você passou em frente, já te cobro. Sem parar, te cobra quando você passa em frente do estacionamento. Então,
tem um dinheiro muito bom, estacionamento e outras receitas, não é só o aluguelzinho ali da loja. Os caras dão um jeito de pegar o dinheiro. E tá tudo bem, se eu sou sócio, se eu não fosse sócio eu ia reclamar, mas eu sou sócio, então sai de um bolso e entra no outro, tá? No último ano pagou 11,28 e no último mês 0,8, um ótimo pagamento e subiu mais de 10% no ano. Olhando o desempenho em um ano, não é no ano, é em um ano, o que a gente percebe aqui? Que os fundos caíram, olha só, presta atenção, os fundos caíram aqui, ali depois de setembro, depois subiram um pouco, principalmente no início do ano, mas a grande parte aqui, ó, ainda está no negativo. Então, quem compra nesses momentos acaba se dando bem. Ah, eu não tenho coragem de comprar. Você pode adotar o meu modelo, ou o modelo de muitos outros investidores, do Buffett, de todo mundo. Aportes o tempo inteiro. Aportes o tempo inteiro, todos os meses. Então, esse mês está uma crise danada, o mundo vai acabar. Eu aporto. Mês que vem tá tudo caro. Tapa meu nariz e aporto. Eu fico puto. Para mim é muito mais difícil aportar quando tá tudo subindo, todo mundo em festa, do que quando tá caindo. Eu demorei uns 15, 20 anos para aprender. Mas agora eu me sinto muito mais confortável. Tudo desastre, o mundo vai acabar, guerra comercial, tudo vermelho. Hoje em dia, eu tô sendo honesto com vocês. Eu prometo isso, eu garanto, juro. Eu me sinto muito mais confortável em aportar quando tá todo mundo desesperado do que tudo alto, VEG cara, não sei o que cara, Itaú caro, Itaús acima de 10. Pô, é horrível, olha, eu não consigo aportar. Agora, no desastre, não. Tudo caindo. Aí é muito mais fácil aportar. Então coloca de novo na tela aí, produção. O desempenho em um ano, vocês estão vendo, uma queda livre, quando teve a história toda de subir juro de novo e tal, e agora eles já voltaram a subir, mas não se recuperaram. Então, antes de falar do mercado americano, qual o cenário dos fundos? Uma possível queda do consumo, por causa dos juros altos, então tem um medo no ar. Renda fixa está muito atrativa e está ficando mais atrativa. Pressão sobre o preço das cotas. Mas, por outro lado, positivo, a gente tem uma expectativa de recuperação com a queda da Selic e uma oportunidade com as cotas descontadas. Quanto custaria para você montar uma carteirinha dessa? Olha, você conseguiria montar com menos de R$500 uma carteirinha com esses 4 fundos e já no mês seguinte você receberia os dividendos. Em um ano, a gente está vendo aqui que todos eles estão pagando mais de 10%. Não é uma garantia que eles vão continuar pagando, mas porra, tem que dar muita cara. Você tem que ser muito pé frio para entrar nos 4 e dar problema nos 4 agora ou no segmento. Mas você vai me falar que não tem 500 prata para investir? Eu sei que tem. Eu sei que tem. Dá teus pulos e investe. Então mostrei para vocês aqui o mercado, minha opinião, o que eu acho importante. E agora eu vou falar rapidinho como é aqui nos Estados Unidos. Existem fundos imobiliários? Muitos. É um mercado muito maior do que no Brasil. Só que aqui não chamam fundos imobiliários, né? Aqui nós temos os REITs, que esses são os fundos imobiliários americanos. É um investimento imobiliário aqui, são similares aos fundos do Brasil, não é igual, é a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Eu vou repetir, aqui nos Estados Unidos, os fundos imobiliários, esse mercado de REIT, é a mesma coisa, mas é totalmente diferente. Por isso que a gente vai precisar de calma para eu explicar. Mas eles pagam dividendos em dólar, possuem diversos segmentos. Pegando a lista aqui dos maiores, estamos falando de 50, 60, 70, 100 bilhões em capitalização. São fundos gigantescos, como, por exemplo, o America Tower, AMT, que ele negocia o quê? Espaços onde ficam as torres de celular. Olha que maneiro. E você quer saber de um negócio legal? Esse fundo imobiliário daqui tem espaços no Brasil, tem torres no Brasil. Então ele está aqui, ele estado aqui, você pode investir e receber dividendo em dólar. Vou ter um vídeo para sair sobre como investir nele. Mas ele tem antenas, espaços, né? No Brasil, tem fundo de data center aqui, que é um mercado que está crescendo muito com IA, tecnologia. Tem fundo de storage, o americano é tralheiro pra cacete, não tem onde colocar coisa em casa, coloca em outros espaços. Tem fundos com mais de 1000 espaços. Tem fundos de saúde, população envelhecendo. Porra, vamos investir na saúde, eu tô ficando velho, cara. Velho dá despesa, isso vai dar dinheiro. Você tem vários fundos, olha só, com 1 bilhão, 3 bilhões, 4 bilhões. Tem fundos gigantescos na área da saúde. Então, é muito importante que você entenda. Precisa sair correndo, investir em todos os fundos imobiliários brasileiros, fundos aqui? Não, nem quero que você faça isso. Mas é importante que você entenda como as coisas funcionam, até para que as pessoas que cuidam do seu dinheiro não te enganem. Tem isso aqui, é assim assado que funciona. Não é não. Eu vi lá no Charlão que não é assim.
é assado. Então o mercado daqui é muito interessante e, aliás, para quem tá lá na minha comunidade, ó, nós temos uma carteira recomendada de REITs em parceria com uma casa de análise. Hoje eu tô gravando uma aula sobre essa carteira recomendada, tal, ela vai entrar na comunidade nos próximos dias, não sei quando você tá vendo isso aqui. Então, você não precisa sair correndo para investir, mas é muito importante que você entenda como funciona. Então, no vídeo de hoje eu falei do mercado de fundos imobiliários, expliquei rapidinho como funciona esse mercado de REITs. Se você quiser saber mais, entra lá na minha comunidade, aproveita e antes de ir embora, você já sabe, né? Se inscreva aqui no YouTube batendo no sininho e já me diga nos comentários. E aí, bichão, qual o fundo imobiliário de shopping que você já tem na carteira? Quer que eu fale sobre algum? Me diga aqui nos comentários aí. Se gostou, curte o vídeo, curte o canal, ativa o sininho e até a próxima.